Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história dessa terra. Logo, logo, a perseguição vai desencadear sobre aqueles que se recusarem a obedecer os mandamentos dos homens para obedecer os mandamentos de Deus. Seremos perseguidos, seremos maltratados, seremos zombados e escarnecidos por fazer a vontade de Deus. Hoje nós iremos estudar sobre a perseguição. Nós já estudamos em assuntos anteriores sobre a exaltação do domingo, que será ali quando será assinado o primeiro decreto. Nós estudamos sobre a autodestruição, entre o primeiro e o segundo decreto. Estudamos sobre o segundo decreto, proibido de comprar e vender. Estudamos também sobre a chuva e serôdia. E hoje estudaremos sobre a perseguição. Seremos terrivelmente perseguidos, mas lembre-se, Deus estará conosco. No capítulo 17 de Apocalipse, nos últimos versículos, deixa claro que quem estará com o Cordeiro será vitorioso. A sua vitória já é garantida. Oremos ao Senhor. Querido Pai, amado Deus, santificado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nos agracia, Senhor, pela presença do teu Espírito na nossa vida. Que ele possa nos guiar em toda a verdade, nos libertar dos nossos pecados, nos libertar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da arrogância e nos dar o privilégio de viver na tua presença com humildade. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender e desvendar os mistérios da tua palavra em relação ao futuro. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Perseguição é o assunto de hoje. Ser perseguidos. Se você quiser ter uma pálida visão do que vai acontecer conosco nesses últimos dias, é só estudar a história da igreja durante a Idade Média. Porque o poder que perseguiu naquele tempo é o mesmo poder que vai surgir ou reaparecer nesses últimos dias, só que com maior força, porque lá ele não tinha poderes de fazer descer fogo do céu. Não tinham profetas para fazer grandes sinais. E esse último vai ter. Se você ter a ideia do que aconteceu com o povo de Deus durante os 1260 anos, você vai ter uma pálida visão do que vai acontecer com a igreja no período correspondente a 1260 dias, que é o período em que o oitavo rei, o anticristo, vai dominar este mundo. Nós seremos perseguidos. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, é uma passagem conhecida, mas temos sempre o prazer de reler ela. Diz assim, o verso 17: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes. Essa peleja aqui é a mesma peleja lá de Apocalipse 16. Lá diz que vai sair um espírito da boca da besta, da boca do dragão, da besta e do falso profeta, E são espíritos de demônios, são operadores de sinais que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para os congregar para a peleja. É a mesma peleja. Quando a gente vai ali para o capítulo 19, a gente vê Jesus Cristo montado num cavalo, seguidos com os exércitos, pelos exércitos do céu, em direção à terra para travar a última batalha contra a besta e os reis da terra. E lá é usada a palavra também peleja, certo? E aqui, deixa eu repetir, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O grupo que vai enfrentar a ira de Satanás, a ira do papado, a ira das nações, é chamado de remanescente. Resto, gente, resto, aqueles que sobram, aqueles que restam, tá entendendo? Vamos supor, vamos fazer de conta que a igreja é uma árvore, que está cheia, cujos galhos estão cheios de frutas. Aí você pega na árvore e começa a balançar fortemente. E as frutas vão caindo. Mas vai restar fruta lá, que não vai cair. Esse é o remanescente. Então, aqui está dizendo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o dom profético vão travar uma batalha árdua contra os poderes das trevas. O remanescente, o resto.
quando isso vai acontecer? Nós estudamos aqui 3 mensagens já dentro desse percurso, né? O grande e terrível dia do Senhor, que é o decreto dominical, o primeiro, a exaltação do domingo, o decreto dominical segundo, que é proibir de comprar e vender. Entre esses 2 decretos haverá um período crítico na história, onde o papado logo no início estabelece um período de paz e segurança devido aos milagres que vão ser operados, né? O primeiro decreto vai ser assinado em solo americano e devido aos milagres, né, as bênçãos, já pensou? Os hospitais, cada dia que vai passar, vai ficar menos cheio de pessoas, todo mundo sendo curadas aí, os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, os aleijados recobrando a saúde, andando e gritando e pulando. Então haverá um período de paz e segurança depois do reinado do anticristo, em cuja memória dele vai ser assinado o decreto dominical exaltando o domingo. Então as outras nações vão olhar para os Estados Unidos, vão ver todas essas bênçãos e vão assinar o mesmo decreto em seus países, né? Lá os presidentes de cada país vão assinar o seu decreto. E Ellen G. White teve, né, a revelação de que quando a guarda do domingo se tornar universal, isto é, quando todas as nações estiverem guardando o domingo, e isso está de acordo com o capítulo 18, porque lá diz que todas as nações já terá bebido do vinho quando a chuva solar de descer. Então, quando tudo isso acontecer, aí Deus então se levanta para sacudir terrivelmente a terra. Então nós veremos aflições por todos os lados, milhares de cidades sendo destruídas por tempestades solares, quedas de meteoros, vulcões entrando em erupções onde menos se espera, terremotos onde menos se espera, grandes tsunamis varrendo tudo, levando milhares de navios às profundezas do mar. O vento na sua força, na forma de furacões, tornados, tempestades arrasando e destruindo tudo. Então, tudo isso vai acontecer quando o mundo inteiro se unir para combater os mandamentos de Deus, colocando no lugar do sábado um sábado espuro, que é o domingo. Quando se tornar universal, Deus então começa a castigar. Aí, os falsos profetas, preocupados, vão apontar para o povo de Deus, chamar a atenção do mundo para o povo de Deus. Por quê? Porque eles vão dizer para as autoridades, quando eles estiverem perplexos, como diz Cristo lá em São Lucas 21, 26, 27, então eles vão dizer, tudo isso aí são sinais indicadores do desprazer de Deus. Deus está irado, porque o dia dele não está sendo estritamente observado. Aí a atenção de todas as nações do mundo se volta para aqueles que estão se recusando a guardar o domingo, o remanescente. Nesse período, milhares de pessoas vão sair da nossa igreja, com medo de ser perseguido. Vão olhar para o outro lado, operar milagres por toda parte, e eles vão sair. Aqueles que rejeitaram hoje, que estão rejeitando hoje o escudo da verdade, aqueles que não se preocupam em estudar só com o celular na mão, vai ser os primeiros a sair. Quando as acusações, seremos acusados de deslealdade para com o governo. Seremos criticados, zombados e escarnecidos. O primeiro decreto, a exaltação do domingo, logo no início, já é um sinal do povo de Deus sair das grandes cidades. Será muito difícil morar em grandes cidades, principalmente quando a atenção do mundo for voltada para o povo. Porque os falsos profetas vão dizer para as autoridades que nós somos os culpados de ter atraído a ira divina, que tudo que está acontecendo, tudo que está sendo destruído pelo fogo, pela água, pelos terremotos e pelo vento, a culpa é nossa porque não estamos obedecendo o dia de Deus, o domingo. Aí cumpre o que Cristo falou: sereis odiados por todas as nações da terra. Então é nesse período, eu estou fazendo aqui uma introdução para nós chegar no período da perseguição. Estaremos aonde? No campo, cultivando o solo, já se preparando por um pequeno período crítico, aonde o segundo decreto será assinado. Aí as autoridades vão receber a visão
ou a notícia dos falsos profetas, olha, o Senhor me enviou, está no grande conflito, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Faz parte, o maior perigo para o lar e a vida. A página 591. Ó, comunicações por parte dos espíritos, porque o espiritismo, nesse tempo, vai ser a principal religião que vai fazer as pazes com o papado e o protestantismo. Vão se unir. Todo mundo será espírita nesses últimos dias. Até o último papa da história, que será um Deus, será um espírita. Vocês podem ter na certeza. Então, comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer do seu erro os que rejeitam o domingo. Certo? Aí veja, grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhe o testemunho. Aí já aqui na página depois da outra, né, que é 592, diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que as derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Agora imagine só, vamos dar asas à nossa imaginação dentro da profecia, né? O mundo inteiro observando o domingo. Paz e segurança na terra. Um período excepcional, que o grande conflito diz que os religiosos vão dizer: esse é o milênio esperado, porque eles acham que o milênio vai ser aqui na terra. É o começo do milênio. Milagres para toda parte. Estamos usando aqui a nossa imaginação. De repente, tudo muda. Tudo começa a ser destruído, por toda parte. Mansões suntuosas, palácios, prédios construídos à prova de fogo, de terremotos, serão arrasados com o simples toque dos anjos. A gente leu numa das mensagens. Ok? Com um simples toque. Fogo descendo do céu, fogo subindo das entranhas da terra, terremotos, os maiores que já aconteceu, destruindo tudo. E o povo sem saber o que fazer. As autoridades sem saber o que fazer. Ver a população ficando, os que ficarem vivos, sem ter um teto para morar, sem ter comida, a fome assola, as doenças assolam. De repente, alguém aparece e diz: olha, é o que diz aqui, comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus me enviou para convencer. Olha, a culpa de tudo isso aí, sabe por quê? É porque o dia de Deus, o domingo, não está sendo observado. Na mente de todo ser humano da Terra vai vir um pensamento sobre aqueles que estão se recusando a guardar o domingo. Os guardadores do sábado, os adventistas, guardadores do sábado. Os adventistas do sétimo dia. Aí a atenção de todos se volta. Quando a gente vai para Lucas, capítulo 21, o verso 12, nesse tempo, as autoridades, sem saber o que fazer, vão estudar um meio para levar os guardadores do sábado a guardar o domingo. Aí ele chega à conclusão: vamos assinar um decreto proibindo eles de comprar e vender. Aí sim, eles vão ficar com medo, não vão poder comprar nem vender, eles vão fazer o quê? Vão morrer de fome? Eles vão guardar o domingo. Aí a ira de Deus é aplacada e a paz e segurança continua. Essa é a ideia. Aí eles assinam o segundo decreto, proibindo comprar e vender. Ellen G. White, vendo a sacudidura do povo de Deus nesse tempo, ela diz assim: e o anjo me falou, olha, e ela olhou, e ela escreve:
Vi o grupo que foi me apresentado anteriormente sendo fortemente sacudido. É na hora exata em que irão assinar um decreto contra o povo de Deus, que estarão no campo, cultivando o campo. Os obedientes, porque vai ter muito povo de Deus que ainda vai estar nas cidades ainda, né? Com medo, eu não sei nem de quê. Então, eles estão lá e uma lei sai proibindo de comprar e vender. E agora? Você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Você vai olhar para os seus filhos, vão comer o quê? Como você vai à cidade? Comprar comida. Não pode comprar gasolina, não pode usar seu carro, não pode usar sua moto, não pode usar nada. Nós seremos privados de todo apoio terreno. Então, nesse tempo, a igreja estará sendo fortemente sacudida. Fortemente sacudida. É chamado pela senhora White, no primeiros escritos, um pequeno período de angústia. Não é a angústia de Jacó, não. A angústia de Jacó é depois do fechamento da porta da graça. Então, milhares desse tempo vão sair, passando para o outro lado, com medo de passar fome. Certo? E vai ficar só o grão. É como se Deus colocasse a sua igreja dentro de um quibanho. Você sabe o que é quibanho? Eu tenho um quibanho aqui. Me deram. Eu nem tenho cuidado. Eu sou maranhense. Eu pisava arroz quando era pequeno. Caliçava minhas mãos. Aí a gente colocava o arroz batido no pilão dentro e começava a abanar. Sim, jogar para cima. E o vento ia levando a palha, né? A Bíblia se utiliza, né, mais ou menos disso para mostrar o peneiramento. Nesse tempo, a igreja é como se Deus colocasse a sua igreja dentro de um balai, um quibanho, e começasse a jogar para cima. E os ventos do terror, da perseguição, né, da crítica, do ódio, vai levando a palha. E fica só o grão puro. Até o arroz quebradinho vai saindo. Fica só o grão. Quem ficar, enfrentar esse período crítico, não podendo, logo no início, não podendo comprar e vender, esse sim estará preparado para ser ou receber a chuva serôdia. Aí a chuva serôdia desce. A chuva serôdia vai descer apenas sobre o grão, o trigo. O trigo puro. Quem vai receber a chuva serôdia são aqueles que consagraram a sua vida em meio à perseguição, em meio aos maus tratos. Perseguição indireta, né? Porque a perseguição direta mesmo vai começar depois que a chuva serôdia desce. Aí agora aquelas pessoas orando, pedindo ali, Senhor, e agora nós vamos comer o quê? Senhor, nos ajude, nos prepare e tal. E de repente a chuva serôdia desce. Por toda a extensão da terra, em cada filho que está ali firme. Posso morrer de fome, mas não vou guardar o domingo, eu vou guardar o dia do Senhor. Aí eles são agraciados com a chuva serôdia. O Espírito Santo entra literalmente dentro dele. O medo será substituído pela coragem. A preocupação do futuro, em relação ao futuro, mudará para a preocupação de salvar almas. Eita, eles estão em perigo. Milhares e milhares, por toda a extensão da terra. Quando a gente vai para o grande conflito, o último convite divino diz aqui, ó: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, irão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Serão realizados prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo até fogo descer do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Está entendendo? Agora imagine só o início da perseguição. Por que o povo de Deus será perseguido? No primeiro decreto, ele se recusa a obedecer o domingo, mas não faz nada.
continua sua vida guardando o sábado, talvez não trabalhando no domingo, porque a senhora Wade disse que não será pecado, mas se utilizando desse dia para pregar o evangelho. Só que, ao tornar-se universal, a ira misericordiosa de Deus, os juízos misericordiosos de Deus começam a cair sobre a terra. E as nações ficam iradas. Quando as nações ficam iradas, os falsos profetas dizem, olha, a culpa é deles. Aí todo mundo olha para eles. Mas eles não estão fazendo nada ainda. Então eles ainda não estão sendo perseguidos direto. Aí eles assinam o segundo decreto, com a intenção de levar aqueles que não obedeceram o primeiro a obedecer. Guardar o domingo a fim de que a ira de Deus se aplaque e os juízos deixem de cair. As cidades deixam de ser destruídas. Agora esse povo, a minoria deles, em vez de obedecer o domingo, guardar o domingo, receber logo o sinal da besta para poder comprar e vender, eles, motivados por um poder sobrenatural, agora entram nas cidades. Por todo o globo. Dizendo assim, olha, não obedece não, hein? Se tu obedecer, tu estará recebendo o sinal da besta. Tá entendendo? Eles não vão obedecer e vão ensinar outros a desobedecer. E ainda vão repreender severamente as autoridades por ter colocado um dia espuro, um dia de descanso espuro no lugar do verdadeiro descanso, que é o sábado do sétimo dia. Aí eles serão perseguidos. Eles vão, além de desobedecer as leis dominicais, vão ensinar outras pessoas a desobedecer. Aí a perseguição começa. Haverá multas, prisões, perseguições e mortes. E Cristo, falando desse tempo, 21:12, ele diz assim: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Por que isto? Por que Deus vai permitir tudo isso? O verso 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. O povo de Deus serão lançados nas prisões. Sabe por quê? Porque lá dentro das prisões existem pessoas que de outra forma não iam ouvir a verdade. Então Deus permite que o seu povo sejam lançados nas prisões para no período em que eles estiverem lá, pregar a verdade, levar o conhecimento. O último convite, Jesus está voltando, o mundo se acabou, já era. E lá vão operar milagres. Pessoas doentes vão ser curadas, eles vão ser odiados por uns, porque todo mundo já está com a mente cheia de que eles são os culpados por tudo estar sendo destruído, mas muitos serão tocados pelo poder do Espírito Santo. Então, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai-vos em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haver de responder. Isso quando ser levado diante dos tribunais ou diante dos reis da terra. Porque eu, disse Cristo, vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. E o verso 19 diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O pai crente, aliás, o pai guardador do domingo, com raiva do filho porque está atraindo a ira de Deus por não guardar o domingo, será entregue às autoridades, ou entregará seu filho às autoridades. O filho entregará o pai crente às autoridades. Olha, eu sei onde é que ele está. E as autoridades vão lá e levam para as prisões. Muitos serão levados, lá que diz, matarão alguns dentre vós. Muitos serão levados diante dos tribunais e lá assombrosamente vão testificar da fé. E de lá vão direto para o local da execução. Muitos serão fuzilados. Muitos serão crucificados. Muitos serão incinerados vivos em cima de uma cadeira elétrica. Muitos serão decepados suas cabeças pela guilhotina e pela espada. Então, tudo isso acontecerá
entre a chuva serôdia e o fechamento da porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça, nenhum do remanescente vai morrer. São aquelas pessoas representadas por Elias. Vocês lembram do Monte da Transfiguração? Apareceu 2 seres celestiais e falava com Cristo, né, revestido de luz, e os discípulos tentando olhar. Elias, que foi trasladado sem passar por a morte, representa aquele grupo de pessoas que não vão morrer. Representa aquele grupo de pessoas que vão adentrar pelo portão, pela porta da graça. A porta da graça se fecha e eles não morrem. Vão ser terrivelmente, né, perseguidos, maltratados, tratados como escravo, angustiados, mas não vão morrer. Mas entre a chuva serôdia e a porta, e o fechamento da porta da graça, milhares de pessoas dentre nós vão salvar almas das garras do diabo através do seu próprio sangue. Vão morrer. Se a gente vai para Apocalipse capítulo 20, a gente percebe isso. Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. A última parte do verso 4 diz assim: via as almas dos decapitados. Está entendendo? Decapitados. Por causa do testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o dom profético, é o espírito de profecia. Quem serão decapitados? Aqueles que defendem o testemunho, aqueles que têm o dom profético. São os profetas de Deus, que vai surgir nesses últimos dias. Bem como vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou sobre a mão. Essas pessoas serão decapitadas. Quando a gente volta para o capítulo 16, o anjo dá um lampejo de luz para nós. Revela o que vai acontecer um pouco antes do fechamento da porta da graça. Aqui já é dentro do fechamento da porta da graça, do período entre o fechamento da porta e a volta de Jesus, que é o descer das pragas, mas ele usa a expressão passado, então é antes do fechamento. Ele diz assim, capítulo 16 e o versículo 6, o anjo diz, é logo no capítulo 5, né? No verso 5, capítulo 16, verso 5 diz, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue. Está no passado. Porque aqui já está dentro do fechamento da porta da graça. Aí ele disse derramaram. Derramaram quando? Antes do fechamento. Derramaram. Derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue eles têm dado a beber. São dignos disso. Ah, mas esses profetas aqui foram aqueles que morreram lá. Não, aqui está dizendo que as pessoas que mataram os profetas têm que beber sangue. As pessoas que mataram os profetas lá no passado vão ressuscitar para beber sangue? Não. Se eles vão beber sangue, se eles quiserem beber, tem que beber sangue, são os homens que mataram os profetas de Deus, um pouco antes do fechamento da porta da graça. Surgirá profeta nesses últimos dias. E talvez a próxima mensagem nós vamos falar sobre eles. Eles serão mortos. Então, são aquelas pessoas que não se compram, não se vendem, que vai passar no período do primeiro decreto, vendo o mundo adorando uma falsa religião, adorando um falso Deus, adorando deuses, porque o Espiritismo afirma que todas as pessoas que morreram e foram lá para o céu se tornaram semideuses. E essas pessoas que aparecem, as pessoas, né, vivas, na verdade não são eles, são espíritos de demônios na forma deles. Aí as pessoas começam a adorar ali até certo grau aquelas pessoas. E aí daquelas pessoas que falam mal, né, dizendo que é demônios. São capazes até de morrer. Então, os profetas de Deus serão mortos. Quando a gente vai para São Marcos, vamos ver o relato de São Marcos. Nós vimos o relato de São Lucas. E São Marcos capítulo 13 diz assim, ó, o versículo, deixa eu ver aqui, 9 em diante. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, poderes civis, e às sinagogas, poderes religiosos.
estarão unidos, combatendo o povo de Deus. Sereis açoitados, ataca vai comer, e vos farão comparecer à presença de governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Por que Deus vai permitir que o seu povo seja levado diante dos juízes deste mundo e diante dos reis, presidentes? Por quê? Para lhes servir de testemunho. Todo mundo tem que ouvir a verdade. E aqui diz aqui, nós lemos o verso 9, agora o verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. A perseguição é exatamente porque o povo de Deus, que estarão na zona rural, recebe a chuva serôdia. E quando eles recebem a chuva serôdia, eles não se preocupam mais com eles. Se preocupa com a salvação do mundo. Vamos anunciá-lo. Jesus está voltando. Aí haverá profetas tendo visões e tal. Vamos. Aí eles vão para as cidades pregar. O evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupais com o que haver de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. A chuva serôdia já terá descido nesse tempo e o Espírito Santo já estará morando dentro do remanescente. O Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão. Haverá morte? Haverá. Um pai contra o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ver o relato de Mateus sobre o mesmo assunto. Um relato amplia conhecimento a outro relato. Às vezes Mateus fala uma coisa que Marcos ou Lucas não falou, ou vice-versa. Então vamos ver aqui o relato de Mateus. Olha o que ele diz aqui. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Lucas e Marcos não usam essa expressão todas as nações. Já Mateus usa. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E assim continua. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado este evangelho do rei em todas as nações. Então, o povo de Deus será odiado por todas as nações da terra. Porque quando os falsos profetas apontar para as calamidades e dizer, olha, isso aí Deus está irado, ele me falou, eu sou profeta, ele me falou, ele está irado, porque existe um povo que não está observando o domingo. Aí assina o segundo. Em vez do povo, o remanescente, observar através do segundo, com medo de passar fome, ele recebe a chuva serôdia e começa a pregar para o mundo inteiro que ninguém deve guardar esse dia, porque esse dia é o sinal da besta. E começa a pregar o evangelho, começa a pregar Jesus Cristo, que Cristo está voltando, que a besta, que a igreja é a Babilônia, etc. Está tudo aqui no Grande Conflito. Você pega e lê. Está no livro, no capítulo, o último convite de misericórdia, o último convite divino. Lê todinho, você vai analisar profundamente. Se chegou um tempo de lermos, deixarmos a maldição dessa máquina que está destruindo o mundo, que é o celular, de lado, e pegar a Bíblia para ler, o Espírito para auxiliar, já que você talvez não tenha muita coragem, não tenha muita experiência, pega o Grande Conflito, lê os últimos capítulos. Eventos finais, lê todinho. O eventos finais não apresenta na ordem, mas pelo menos você vai ter na cabeça, né? As verdades eternas. Então, nós seremos perseguidos, maltratados. Agora deixa eu falar. Quando o povo de Deus receber a chuva serôdia, que for pregar, a perseguição começa. Nós seremos perseguidos em todos os recantos da terra, em todos os lugares que chegarmos. E outra coisa, se a gente não vai poder comprar nem vender, como a gente vai de um lugar para outro para pregar o evangelho? Existem países que nunca ouviram a verdade. Existem ilhas, em lugares povoados no meio dos mares, que nunca ouviram a verdade. Como? A gente não vai poder comprar, a gente não vai poder vender, a gente não vai poder andar de avião, de carro. Tem que ser de pé. Aí entra a era de Elias. Elias é na Bíblia considerado o único homem do Velho Testamento que era transportado pelo Espírito de Deus para as montanhas. Quando ele
ele apresenta ali, que ele diz para o mordomo do rei, diz, olha, vai falar a Acabe que eu quero falar com ele. Ele disse, não, eu jamais vou fazer isso. De repente eu vou, o Espírito de Deus te leve para um lugar que eu não sei aonde. Aí ele vai e mata. E também quando ele, antes dele ser trasladado, os discípulos de profeta, dos profetas, 50 deles, disse para Eliseu, tu quer que a gente vai para as montanhas procurar Elias? De repente o Espírito Santo levou ele para lá. Ele vira Elias sendo trasladado para o céu em carruagem de fogo. Essa é a maneira que também no Novo Testamento, né, Filipe, foi transportado pelo Espírito de Deus. Sumiu, apareceu já em outro lugar. Essa é a maneira. Nós iremos ser transportados nas asas do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Cada morador da terra vai ter o privilégio de fazer a sua escolha. Quem aceitar o Evangelho, quem aceitar o convite, recebe o sinal de Deus, selados para a eternidade. Quem rejeita, recebe o sinal da besta, selados para receber as 7 últimas pragas e para ser queimado no fogo. Então, a nossa missão é nos preparar. Quanto mais conteúdo colocarmos aqui da Bíblia Sagrada, do Espírito Profecia, mais conteúdo o Espírito Santo terá para usar quando estivermos em situações difíceis, dentro das prisões, nos calabouços, ou nos calabouços lá não tem ninguém para pregar, diante dos presidentes, dos reis. Não importa se você fez grego, hebraico, fez doutorado, não. O que importa é que você coloca o máximo, com toda a diligência, com exame, conteúdo das Escrituras. Prepara, meu irmão. Se prepara. Porque a era da perseguição está chegando. Seremos terrivelmente perseguidos. Até o fechamento da porta da graça, muitos serão mortos. Depois do fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos de Deus morrerá. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele vai nos conduzir em segurança em meio à tempestade. Estará conosco, lado a lado, travando as nossas batalhas. Nós seremos mais que vencedores por meio do sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.